No município de Vitória da Conquista, a vereadora doutora Lara protocolou a lei, conhecida como Lei Anti-MST, que já tem também no estado de São Paulo e outros estados. Do que se trata essa lei? Vamos lá, primeiro vamos descobrir o que são essas organizações de reforma agrária. O Brasil não teve reforma agrária. Historicamente, nós temos um problema muito grande de habitação no Brasil em todas as regiões. Lógico, com boa administração, esse problema ele se reduz em determinadas regiões. Mas esse problema ele existe e ele é histórico. Nós já temos esse problema há 500 anos, certo? Não estou brincando, esse é o período mesmo. O que ocorre? O governo federal e municipal, estadual às vezes quando intervém, para poder sanar essa dor, esse problema do cidadão. Por exemplo, você de Vitória da Conquista, nós temos aluguéis extremamente caros comparado ao resto do Brasil. Porque nós temos vários problemas envolvendo a questão da terra em Vitória da Conquista. Então, para poder sanar esse problema, a prefeitura faz loteamentos ali do Minha Casa Minha Vida, o governo federal também, o governo estadual flerta, nunca faz, mas sempre flerta, mas diz que um dia vai chegar nesse loteamento e assim por diante. Mas existem intenções de moradia. E existe um cadastro para isso. Esse cadastro, ele é feito na Secretaria de Desenvolvimento Social, certo? E nesta secretaria, existe uma fila que são as pessoas que estão precisando de habitação. Então você que está me ouvindo, se você precisa de habitação, fala, eu moro com minha mãe, não tenho casa própria, não tenho renda, sou uma pessoa pobre. Você tem o direito a ter uma habitação. O direito de moradia é o direito de todos nós. Então você pode sim ir na Secretaria de Desenvolvimento Social e fazer seu cadastro. Você vai ficar numa fila. Qual o problema? Determinados grupos políticos, para poder conseguir voto e se eleger, pegam pessoas em situações miseráveis de extrema pobreza, certo? Montam esses movimentos, colocam essas pessoas na fila de habitação e começam a violar direitos de outras pessoas que estão na fila de habitação, começam a cobrar dinheiro para isso e começam a invadir terras de pessoas que estão também trabalhando, para poder aumentar a vaga das pessoas nas filas, aumentar ou então acelerar a chamada das pessoas na fila, coisa que não acontece porque é impossível, que é determinação federal. Então a fila não pode ser alienável. Só que esses grupos eles fundam movimentos como trabalhadores rurais, como MST, MTST, para poder enganar determinadas pessoas que estão, às vezes não têm informação em situação de miserabilidade e coagi-las a lutar por movimentos e partidos políticos, certo? Só que essas pessoas, elas praticam atos e elas têm que ser responsabilizadas pelo que elas praticam e são atos praticamente de terrorismo. Por exemplo, fechar a rodovia federal é terrorismo. A pessoa tem que ser contida. Eu odeio quando o estudante sai da escola por causa que algum professor leigo ou muito ignorante resolveu fazer um protestinho para não dar aula e para terminal de ônibus. Então nós trabalhadores que estamos trabalhando o dia todo, você chega cansado, você não consegue ir para sua casa. Por quê? Porque esses estudantes, que na verdade estudante é quem estuda, aqueles são pessoas que estão sendo alienadas pelos seus professores, que deveriam ser presos e punidos por isso, estão prejudicar a vida de toda a sociedade, todos os estudantes, por provavelmente uma causa que nem tem sentido. E os estudantes só cobram essa causa porque, não, o jovem é burro. Não tenho o que falar, eu já fui jovem, eu era burro. Então, o jovem não tem memória suficiente para poder aprender determinadas coisas. Então, esses professores alienam esses jovens. Só que a gente parte para o MST, MTST e outros grupos, são grupos organizados. Inclusive tem a CP do MST, ao qual deixam pessoas em um local fechado e obrigam essas pessoas a, por exemplo, comprar produtos de determinada marca, determinados grupos. E assim tem um ecossistema de ganho e de semi-escravidão. Então a coisa é muito pesada. Só que os dirigentes desses grupos, todos andam de Hilux. Por que será? Será que vendem as terras que se conseguem? No Censo Agropecuário do IBGE de 2006, o censo demonstra que os membros do MST já não tinham 74% das terras ao qual haviam sido loteadas pelos governos Fernando Henrique e Fernando Lula primeiro mandato, e governo Lula primeiro mandato. Como assim já não tinham mais? Ou essas terras foram, como é que eu explico, abandonadas, ou foram vendidas para terceiros. Então existe uma máfia da compra e venda de terra envolvendo o MST e outros grupos, e isso inclusive hoje já está em processo. Para quem não sabe, José Rainha, que era o presidente do MST, foi preso, porque filmaram e gravaram ele fazendo o quê? Lavagem de dinheiro, pedindo suborno, coisas do tipo. O vice-presidente que assumiu também foi preso ano passado. Então, assim por diante, já está mais do que catalogado e filmado que existe uma máfia por trás desses movimentos sociais. Gente, a habitação é direito de todos.
O problema de reforma agrária no Brasil, ele não vai ser resolvido assim. Muito pelo contrário, você gera inimizades e outros tipos de problema. O problema de reforma agrária no Brasil, ele se dá de uma construção histórica, ao qual não vai ser feito. Ouça o que eu estou dizendo. Hoje, pelo menos na minha opinião, é impossível se fazer a reforma agrária mais no Brasil. Beleza? Teria que haver uma unificação de estados com a União, de uma forma que eu duvido que aconteça no Brasil. Então não vai acontecer, bota isso na cabeça de vocês. O que a gente tem que fazer é lutar para que as entidades públicas, as entidades federativas, consigam fazer mais planejamentos de habitação, de forma que não seja favelização. Porque nos municípios que eu passei, Minha Casa Minha Vida é a expansão de favela. Você coloca o Minha Casa Minha Vida, não leva posto de saúde, não leva colégio, não leva infraestrutura básica, não leva segurança, o crime organizado vem e toma conta. É a própria Vitória da Conquista. Nossa, quanto tempo, quantos anos os locais de Minha Casa Minha Vida passaram sem ter um mínimo de estrutura. Na última gestão, começou-se ali a colocar a estrutura mínima para as pessoas poderem residir e viver. Que são estruturas fundamentais. Até as linhas de ônibus eram complicadas. Então, e não estou dizendo que isso ainda não ocorre hoje em dia, ainda ocorre pra caramba. Nós recebemos sempre muitas denúncias. Já amenizou, mas o problema ainda persiste. Então, a gente precisa de pessoas que entendam de urbanização, pessoas que entendam de plano diretor, pessoas que entendam de habitação, para que se nós possamos construir a longo prazo um projeto que pelo menos comece a zerar nos municípios a fila da habitação no Brasil. É possível? É possível. Agora é uma briga muito difícil. Então, novamente, eu sempre bato nessa tecla. Você tem que fazer a habitação que é o bem e tem que combater movimentos terroristas que são mal. Nós temos que saber, nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então não cai naquela conversinha. Ah, mas tem que ter casa para todos. O mundo real não é assim. Você vai construir casa para todos? Eu não tenho esse dinheiro. Você também não tem. Nosso governo tem endividado. Como é que vai sair esse dinheiro? E aí? Vai sair de onde? Mágica? Então nunca cai nessas conversinhas mágicas. Tem que ser feito o projeto aos poucos, mesmo com empréstimos, para poder fazer habitação, arrecadação cada vez maior, porque a habitação gera IPTU, IPTU gera arrecadação. Então nós precisamos resolver isso. Isso é um ponto. Outro ponto é impedir que movimentos terroristas como esse, ou que se posicionam como movimentos terroristas, façam algo no Brasil. Para quem não sabe, nossa lei de terrorismo inibe movimentos sociais. Então, se você comete ato terrorista no Brasil por questão religiosa ou política, você está isento. Olha que maravilha a nossa lei, não é? Agora, o que entra nisso? Doutora Lara, vereadora de Vitória da Conquista, entrou agora com a lei anti-MST no nosso município, justamente para poder o quê? Impedir que as pessoas que pratiquem atos terroristas recebam benefícios. Porque olha que engraçado. Eu pago uma bolsa para você, que as pessoas recebem Bolsa Família e outros benefícios, então eu pago uma bolsa, você invade o cidadão que está pagando imposto para pagar sua bolsa, e você ainda recebe mais benefício? Como assim? É piada? Virou mágica aqui essas coisas? Cadê o Estado de Direito de todos? Então, agora, agiu como criminoso, agiu como terrorista, tem que ter imediatamente os benefícios cortados e ser expulso da fila de habitação. Isso é uma coisa essencial. Ponto. Ah, as pessoas são ignorantes, elas não sabem que estão sendo usadas. Independente do que elas sabem ou deixam de saber, nada justifica violar o direito de outro. Nós só vamos construir uma sociedade séria quando o brasileiro aprender a respeitar o direito do outro e respeitar seu próprio direito. Isso é uma coisa essencial em toda democracia e numa república.